vamos dar início ao nosso estudo da noite, através do que nosso mestre nos preparou, e dizer a vocês que, na semana passada, ele disse que queria encerrar esse assunto. E eu sou um mero instrumento, né? Então, eu achei que na semana passada ele fosse encerrar, mas ele achou que ele deveria fazer mais um enfoque, né? E que hoje ele encerrava. Então, estamos à disposição, querido mestre Ascan, para que o senhor faça o que melhor aprouver. Somos apenas os seus instrumentos, né? Tem entrado muitas pessoas novas nos estudos, no Evangelho, e uma orientação do nosso irmão Hans, que é o médium do Ascan, né? Eu descobri isso esses dias, né? Que o Hans é o médium do Ascan, que para eu conseguir canalizar, precisa passar pelo Ascan para depois chegar em mim, né? Então, está tudo certo. A gente vai aprendendo e vai descobrindo, né? E o Hans sempre orienta o seguinte, que a gente sempre mostre o que é que nós estamos estudando, para que aquele que não participou na semana passada ou aquele que entrou no grupo agora possa se inteirar. Então, para os novatos que estão entrando agora, nós estamos estudando uma obra do Chico Xavier, é a coleção do André Luiz, tá? Essa coleção, nós estamos no 5º livro, porque nós já estudamos esse grupo, para quem não sabe, esse grupo já deve ter uns 15 anos, né? Virtualmente, nós estamos há 6 anos, de forma virtual, né? E, então, a gente já vinha estudando outras obras. Esse é o 5º livro, No Mundo Maior. Mas nunca estudamos uma obra como estamos estudando essa, né? Estudando minuciosamente. Então, nós estamos no capítulo 2, bem no comecinho do livro, e a premissa dos nossos orientadores espirituais é que não haja pressa, mas que haja entendimento. Então, eles se aproveitam de uma frase do Eusébio, que é o grande avatar, né, que manifesta e que guia esses estudos lá com Calderaro e com André Luiz. Ele se aproveita de alguma expressão, de alguma frase, para poder aprofundar no entendimento disso, no contexto em que ele está colocado, né? Então, tem sido muito rico, tem sido muito proveitoso, pelo menos para mim, eu espero que para todos vocês também, né? E nós estamos aí no capítulo 2, né? Estamos no parágrafo 11. Quando eu falo parágrafo, a gente vai incluindo todas aquelas entradas, inclusive os travessões das falas. Então, se você contar, no capítulo 2, nós estamos lá no 11º parágrafo. E lá nesse parágrafo, ele fala assim: por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos do raciocínio? Aí ele entra nisso. Sempre o terrível dualismo de luz e de trevas, de compaixão e de perversidade, de inteligência e de impulso bestial. Aí ele continua: estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. E, todavia, desde as épocas mais remotas, nos consagramos ao alvitamento e ao morticínio. Então, o que acontece? Essa parte aqui, ó, sempre o terrível dualismo, é que o Ascan se propôs a estudar, e eu acho que nós já devemos estar uns 2 meses, né? Estudando dualismo. Se não me engano, a gente deve estar uns 2 meses estudando essa parte do parágrafo, do sempre terrível dualismo até o aviltamento e morticínio. E chegamos a uma parte da dualidade. O Ascan nos explicou perfeitamente o que era dualidade, que são os opostos, né? E
dualidade. Então, por exemplo, amor e ódio não é dualidade, é polaridade. Né? Por quê? Porque não existe ódio na criação de Deus. Deus não criou o ódio. Então, por que há manifestação do ódio? A manifestação do ódio quando o amor está enfermo. Quando o amor está numa frequência muito baixa. Nós chamamos a isso de ódio, de mágoa, de ressentimento. Né? Então, ele explicou que, da mesma forma, ele deu um exemplo muito bom, que é frio e calor. Eles não são opostos, são polaridades, porque não existe o frio. Na criação, foi criado a luz. A luz gera o calor. Então, por que existe o frio? O espaço sideral é não sei quantos graus abaixo de zero. Por que existe o frio? O frio é a ausência do calor, ou é o calor num grau, né, que está muito baixo para os nossos sentidos. Mas ele explicou que para outras formas de vida é um calor. É possível, né? Então, ele explicou essas questões de polaridade até que nós chegamos numa questão dual ou de polaridade. E aí a gente estava tentando entender isso, que foi a questão de Deus, né? Deus tem um opositor conhecido aqui na Terra, que é o demônio, daimon. Só para vocês entenderem, daimon, em grego, se refere, e isso foi uma fala de Sócrates, à consciência, e não a uma entidade. Né? Daimon se refere à consciência, mas depois, mais para frente, nós vamos estudar isso também. Então, começou essa questão de entender se Deus tem esse opositor, o diabo, o capeta, né? O demônio, e, por conseguinte, o paraíso e o inferno. Né? Então, o que nós fizemos? Primeiro, fomos estudar a origem das nossas crenças nesse Deus que está aqui hoje, que é o Deus que veio evoluindo com a nossa cultura, com o nosso conhecimento, com a nossa própria evolução. Por quê? Porque nos nossos estudos anteriores, nós descobrimos que os deuses da antiguidade, eles eram o quê? Criações humanas, todos eles. Todos eles eram criações humanas. Ou então, eles eram manifestação do desconhecido. Então, por exemplo, um homem que se destacou muito por sua força, por suas habilidades, por sua destreza ou por sua inteligência, depois que esse homem morria, as histórias que se contavam desse homem, naquela época a escrita era muito rara, então era oralidade de boca para boca, de pai para filho, essas histórias iam sempre aumentando os atributos daquele homem. E aí, fatalmente, ele se tornava um deus em um determinado momento. Nós estudamos isso com muita propriedade. Eu acho que ninguém aqui que está acompanhando esses estudos tem alguma dúvida disso. Então, nós citamos, por exemplo, o caso de Hércules, né? Um semideus que supostamente é filho do deus Zeus ou Júpiter, dependendo se é romano ou grego, né? Com uma mortal. Mas, na verdade, ele foi um homem mortal, com grandes habilidades, né? E muita força, e por isso a sua destreza foi cantada em prosa e verso, grafada na Odisseia, e, enfim, ele virou um deus. E, da mesma forma, vários outros, Osíris no Egito, Tote no Egito, que é Hermes Trismegisto, né? E vários outros seres que nós conhecemos como Deus também tiveram essa condição.
e até que nós entramos na constituição de Yahvé. Como surgiu, né, toda a crença em Yahvé. Por quê? O Yahvé, que os nossos irmãos evangélicos cultuam com tanto respeito, com tanto amor em seus templos, a concepção que eles têm desse Yahvé bíblico, desse Yahvé apresentado por Moisés, não é o histórico ou a formação histórica de onde surgiu esse Deus, né? Que hoje já tem comprovações arqueológicas dando conta da sua origem, né? Então, assim, antes de mais nada, antes que as pessoas possam pensar que haja desrespeito da nossa parte por aqueles que cultuam Yahvé na sua forma mais sublime, nós respeitamos, mas aqui nós somos estudiosos, né? Nós somos um grupo que podemos dizer que somos espiritualistas, mas com um pé bem firme, né? Nos fatos, na razão, né? Eu nem digo ciência, porque a ciência é um pouco atrasada, mas na razão, né? A ciência vem par a par, acompanhando essas revelações e tudo mais, e tudo aquilo que a ciência torceu o nariz até agora, ela está tendo que rever. Por exemplo, os deuses astronautas. Quem eram os deuses astronautas? Né? De onde surgiu isso? Né? Nós trouxemos na semana passada uma ilustração que mostrava bem isso, um avistamento, uma materialização e um sacerdote se prostrando diante daquela entidade biológica extrafísica, porque não conhece, é fabuloso, é fantástico. Vocês hoje aqui, com toda essa racionalidade que vocês já estão, no adiantado dos conhecimentos, com tudo que a internet traz para vocês de informação, se hoje houvesse diante de vocês um avistamento com um contato imediato de primeiríssimo grau, tete a tete, uma possível abdução, como é que seria a reação de vocês? Se para vocês, hoje, né, no século 21, isso não é fácil, você vai se questionar qual a sua possível reação, o que você vai fazer? É a mesma coisa de eu perguntar para as moças aqui do grupo, o que você faria se agora, na sua frente, se materializasse uma sucuri? É a mesma coisa, porque para vocês é o desconhecido, é o pavoroso, é o medo do estranho, né? Então, a pessoa ela tem uma reação adversa. Isso explica e muito, e eu já trouxe para vocês mensagens que já foram publicadas falando exatamente isso. Por que não há um avistamento maciço? Por que não há uma imposição? Não pode, não é assim que funcionam as coisas. Não se dá saltos quânticos, nós respeitamos, né? Nós respeitamos. E o que está acontecendo? Está vindo uma preparação, né, homeopática, em doses homeopáticas, avistamentos por todos os lados, só não fica sabendo quem não quer saber. Avistamentos por todos os lados, desdobramentos através do sono, com contatos, né? Aí nós consideramos esses contatos como contatos oníricos, né? E daí para fora. Mas não somos deuses. E nem queremos ser.
Então, nós não queremos ninguém prostrado diante de nós, não queremos ninguém de joelho nem de cabeça baixa, porque somos todos irmãos em Cristo, não é? Vamos lá. Eu trouxe isso para vocês e acrescentei, vamos ver se vocês estão atentos. O que eu acrescentei nessa evolução dos povos de origem semita? Né? Por que semitas? Por que tem esse nome? Os povos semitas. Porque eles eram descendentes de Sem, filho de Noé. Né? Depois que Noé baixou a nave, não era barco, quando Noé, depois de todo o grande dilúvio, ele baixa a nave, com todas as amostras de DNA, de todos os gêneros, coletada a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui na Terra, coletando amostras de DNA de tudo que tem. Seu governo americano fazendo isso, em conjunto com outros governos, né? E pior, também está sendo feito em Marte, né? Então, foi feito isso. Quando Noé baixou a nave, quando começou o repovoamento, né? Um de seus filhos, o Sem, né? Teve uma prole e tudo mais. Os filhos de Sem eram chamados semitas. Então, é esse povo. Desse povo surgiram os hebreus, mas os hebreus, esse nome hebreu foi surgir bem lá na frente, né? A partir constituiu, né, um povo. Nós já vimos a história de Abraão, ele sai da sua terra e ele precisava, já estava na fase de proclamar um único Deus, né? Porque o povo cultivava, uma galinha era Deus, um pato era Deus, um macaco era Deus, tudo era Deus. Então, foi feito um conselho divino, lembram-se disso? Livro dos Espíritos fala que esses conselhos acontecem no sol, né? O Salmo 82, que eu trouxe para vocês, relata um conselho divino e tudo mais. Foi feito um conselho divino e decidiu que haveria proclamação de um único Deus. Só que naquele momento, falar do Deus que nós vamos falar hoje era muito difícil das pessoas entenderem, das pessoas assimilarem, porque elas estavam numa fase de materialidade. Qual é a fase que vocês estão hoje? Hoje vocês estão na fase, né, do espiritual. Vocês estão adentrando. Eu não estou falando dos outros 90%, eu estou falando dos despertos. Agora, naquela época, todos os despertos eram quem? Abraão, Sara, né? Ismael, Jacó, mais ou menos, né? Então, esses despertos foram, né, para uma outra terra onde eles teriam condição de proclamar a unicidade de Deus. E aí, naquele momento, como era necessário mostrar isso de forma materializada para aquelas pessoas, Yahvé, né, esse nome que lhe foi dado, ele aceita esse compromisso, essa missão de, naquele momento, instituir-se o Deus único, né? Então, antes, né, havia o Deus El, que era o supremo criador, né? E por isso Hebreu, povo, é um nome teotônico, né? Um nome que mostra o Deus que se segue, mas também recebe esse nome de hebreu por causa de serem descendentes do trisneto de Noé, que é Eber, né? Então, tudo isso vai evoluindo, chega em Abraão,
ele tem um filho, Isaac, Isaac tem um filho, Jacó, e Jacó tem um filho que se chama Levi. É um dos 12 da tribo, né? Que formou a multiplicidade das nações, né? Então, Moisés, ele era bisneto de Levi. É importante vocês estarem a par dessa genealogia, porque faz sentido nos estudos posteriores, né? Então, Moisés, ele é um hebreu descendente de Levi. Mas então, por que o povo hebreu depois recebe o nome de judeu? Porque os levitas eram em número muito pequeno, né? Todos os moabanitas, os rubenitas, todos eles eram de um número muito pequeno. Mas os judeus, os descendentes de Judá, eles eram em número muito grande, né? Então, por causa deles serem em número muito grande, onde se ia, tinha 100 judeus e tinha 5 levitas. Então, as pessoas se referiam àqueles povos como os judeus, porque eles eram a grande maioria, né? Bom, e desses judeus, né, nasceu um descendente, teve um descendente, que era Davi, né? E Davi é o ancestral de Jesus. Agora, aqui eu quero entender uma coisa junto com vocês. Se considera, depois vocês vão aí nessa caixa de informações de vocês e coloquem lá, genealogia de Jesus. Ou qualquer genealogia de Moisés, genealogia de Abraão, coloquem lá para vocês verem. Sempre vai sair o que eles chamam de genealogia maior. O que é genealogia maior? É a genealogia do pai, do homem. Lembrem-se que a mulher não era ninguém. Tá certo? A mulher não existia. Simbolicamente, ela não existia. Sempre se considerava a genealogia paterna, né? Bom, Jesus era filho de José? Não era. Então, por que essa hipocrisia de falar que Jesus era o Messias, não sei o quê, porque ele era da casa de Davi. José era da casa de Davi. Mas é brincadeira, gente. Maria também era. Lá longe, mas era. Bem longe. Né? Mas só para vocês pensarem nisso. Agora, a genealogia de Maria, ninguém conta, não pode, não se leva em conta. E vai saber se ela é real. O que se conta é a genealogia paterna. No censo romano, leva-se em conta, e é por isso que se tem esses registros, porque os censos eram feitos com base na genealogia. Então, se leva em conta a genealogia paterna. Não nos interessa, porque para nós é o Cristo que interessa, né? E aí vem Jesus, né? Então, eu vou aqui agora pular um pouquinho e vou entrar nas revelações divinas, para a gente poder entender uma coisa. Todos vocês que estudam a doutrina espiritualista, a doutrina espírita, vocês sempre aprenderam que a primeira revelação é Moisés, não é isso? Por que a primeira revelação é Moisés? Porque ele estabeleceu no judaísmo, né? Ele estabeleceu no judaísmo que aquele politeísmo vigente na época era decadente, não existia, que o que existia era o monoteísmo. Agora, ele instituiu isso, ele escreveu isso, quem escreveu não foi ele, mas em nome dele, né? Falando que Deus era único, que era Yahvé, apresentou ao povo
uma entidade vingativa, um Deus das guerras, um Deus punitivo e até mal, escreveu a Gênesis do jeito dele e tudo mais. Perfeito. Mas está errado, gente. Está errado. Por quê? Porque a primeira revelação é Abraão. O Yahvé de Abraão e Moisés não eram o mesmo? Era ou não era, gente? O Deus de Abraão e o Deus de Moisés era o mesmo, o Deus único, o Deus todo-poderoso. Ele já era o Deus único. Quando ele se tornou o Deus único, que ele venceu o panteão de deuses, está escrito lá no Salmo 82, só para localizar quem gosta de estudar a Bíblia, tá? Quando ele venceu todo o panteão de deuses, né? E que ele adquiriu um número de adoradores que lhe deu segurança de ser o Deus maior e tal, e ele vence El e se torna, ele engole El, né? E se torna o Deus Supremo, né? Vamos entender uma coisa aqui. Ele pede para Abraão que Abraão saia da sua terra e vá para uma terra desconhecida que tinha um povo ali que não era. Eles adoravam os deuses por ali, mas era um povo fácil de trabalhar, para ali começar a instituir esse Deus único. Por quê? Porque na terra dele, que era Ur, era uma metrópole. Tinham vários deuses, e o pai dele adorava vários deuses. E era por lei que os filhos seguissem a mesma adoração dos pais. Então, o pai dele era vivo, ele não podia transgredir o pai. Então, para ele adorar um Deus único, ele tinha que sair da terra, e ele saiu. Ele sai de Ur, vai para Arã, de Arã ele vai para o Egito, para Canaã, de Canaã para o Egito. Do Egito, depois, Moisés volta para Canaã, com o mesmo povo. Quer dizer, com outras gerações, né? Mas vocês entenderam? A primeira revelação não deve, é errado. É Abraão. A verdade é essa. Né? E Abraão é o patriarca mais respeitado, é citado na Bíblia não sei quantas vezes, mas não lhe é devidamente dado esse cargo. Né? Que é isso aqui? Não, então, isso aqui eu estou fazendo para aproveitar o panela. Então, o que acontece? E o gostinho do frango. Olha o que Yahvé nos fala aqui. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tenham diante de mim outros deuses estrangeiros. Não façam imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Então, aqui é Yahvé falando para Moisés. Mas isso que Yahvé falou para Moisés, eu sou o Senhor vosso Deus, ele já tinha falado lá para Abraão. E ele fala o seguinte, eu sou o Senhor vosso Deus, pegue sua esposa, pegue os seus servos, pegue o seu gado e se retire para uma terra que eu lhe indicarei. Ele nem fala para onde que Abraão vai. Mas ele se apresenta a Abraão. Ele se revela a Abraão como Deus único também. Né? Então, só para a gente entender essa dicotomia no estudo. Não é que seja mentira. Olha, o que nós estamos fazendo aqui é complementar, é esclarecer, é elucidar. Mas só para vocês pensarem se é ou se não, se faz ou se não faz sentido. É só para vocês raciocinarem. Aí, eu sei que se a gente for discutir isso com os pentecostais e tudo mais, eles vão te apresentar 1 milhão de razões para ser Moisés, né, essa revelação. Mas é só uma observação. Aqui, né, Emmanuel nos diz que todas as raças da Terra, todas as raças, devem aos judeus, olha o que ele fala, aos judeus,
o benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Está lá em Caminho da Luz. Ele fala aos judeus. Quem são os judeus? Não são os descendentes dos hebreus? Que não são os descendentes dos semitas? Ele não fala aqui que todas as raças devem a Moisés a revelação do Deus único. Ele não fala isso. Né? Ele fala aos judeus. Quem é o patriarca dos judeus? Quem é? Patriarca dos judeus. Quem é o maior patriarca dos judeus? Abraão. Nós estudamos isso aqui. Então, quando ele está falando que todas as raças aqui na Terra devem aos judeus, olha que sapiência, olha que sabedoria de Emmanuel. Ele não fala, vocês devem a Moisés, apesar dele respeitar muito Moisés, de colocar Moisés no seu devido lugar, mas ele não fala isso, né? Bom, e lá dos judeus surge, né, a imagem de Yoshua. Eu peguei essa imagem aqui, dentre todas que o meu aparelho pesquisou, né? Porque ele está com o olhar tão tranquilo e os lábios esboçando sorriso. Quem sabe qual é a aparência de Yoshua, né? Quem sabe? Olha, ele não era negro, como alguns querem supor. E não é porque ele não quisesse ter a pele negra. É pela própria constituição dos seus pais biológicos, que eu não vou entrar agora nesse quesito, mas Maria ela era uma caucasoide, ela tinha a pele clara, né, com aquele tom amarelado típico, né, dos povos semitas, né? E ele era um homem muito alto, encaracolados, e não os cabelos crespos, né? Então, ele tinha os cabelos encaracolados. Como ele andava muito no sol, esse cabelo dele, que era um castanho muito escuro, ele era muito queimado de sol. Então, ele apresentava aqueles laivos dourados, né? Os pelos, ele tinha os braços muito peludos, a barba muito espessa, né? Os pelos do braço, também devido à exposição solar, porque ele andava de um lado para o outro, sempre caminhando, né? Exposto ao sol. Então, tinha esses laivos dourados. Daí o inconsciente coletivo fazerem essas pinturas, né? O olho azul ele não tinha, não. Tá? Só para a gente esclarecer. Então, supostamente, ele vem da casa de Davi, né? E aí tem todas aquelas profecias que eu nem vou entrar no quesito agora, porque no momento oportuno nós vamos estudar essa genealogia e tudo mais. Mas qual é o papel dele aqui? É fazer cumprir aquelas profecias? Não é, gente, não é. Aí está a discussão entre judeus e cristãos. E daí surge por que os judeus não aceitam Yoshua como o Cristo, como o Messias? Porque quem conhece as profecias, os profetas, e Jesus nasceu depois de 350, quase 400 anos depois da última profecia, quem conhece as profecias vai perceber que Yoshua não cumpriu nem metade das profecias. Opa, falei outra heresia. Falei outra heresia aí. Mas quem conhece o judaísmo, quem estuda a fundo a Bíblia, sabe que Yoshua, com toda a divindade dele, ele não se preocupou em cumprir profecia, gente. Ele foi crucificado porque ele tinha que cumprir profecia? Não, porque aquela era a melhor propaganda das suas ideias. Não foi isso que aconteceu com os livros de vocês, na praça pública? Ou vocês acham que a doutrina dos espíritos teria ido para frente se não tivesse aquele merchandise? Ela seria uma coisa insignificante. E, no entanto, ela está instituída como a religião do futuro. Por quê? Porque é a religião que mais
caminha, né, com a ciência. A ciência tenta alcançar a doutrina, né? Eu não gosto de chamar de religião, eu gosto de chamar de doutrina, porque ela é muito complexa para ser chamada de religião, né? Então, esse mestre aqui, ele sim, veio aqui na Terra revelar o verdadeiro Deus. Ou, pelo menos, que é esse verdadeiro Deus. Aí sim. Então, agora nós temos material para poder trabalhar, né, essa imagem. Então, o excelso governador cósmico, ele vem revelar. Revelar para quem? Para quem não conhecia. Mas ele também veio o quê? Lembrar. Lembrar por quê? Porque ele havia feito uma promessa lá atrás para os capelinos de que ele mesmo viria à Terra. Essa é uma das profecias. Então, ele veio lembrar, veio falar, né? Veio vivenciar aqui que era Deus. E ele falou de uma forma que ele falou, olha, eu sou o caminho. Caminho para onde? Caminho para onde? Para que lugar? Se ele é o maior espírito que já esteve na Terra. Ele falou assim, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Se a gente for entender essas três coisas, essa divina trindade, aí sim é uma divina trindade, né? Ele é o caminho para Deus. Ele é a verdade. Por quê? Porque sendo ele o Cristo, ele veio nos trazer o conhecimento puro. E ele é a vida. Por quê? Ele é o supremo arquiteto de tudo isso que a mente humana é capaz de conceber. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele complementa, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem que passar por ele. Por quê? Porque ele é o caminho. Isso significa o quê? Que ele não é o Pai. E significa o quê? Que para você chegar ao Pai, você tem que vivenciar aquilo que ele é. Aquilo que ele viveu. E aí ele fala em João, né, que nós também somos deuses relativos. E isso nós já sabemos, que temos a essência crística dentro de nós. Que nós temos polaridades, o eu inferior e o eu superior. E que entre essa polaridade tem que essa encarnação atual, a minha consciência. Né? E ele disse, sois deuses. Deuses relativos. Eu vou me tornar um Deus, eu vou me tornar um Cristo, nessa concepção humana de Deus, que é muito pobre. Porque se eu falar para vocês que Cristo já não é mais o mesmo Cristo que esteve aqui na Terra, e que ele está muito além do que vocês já puderam conceber, que vocês já puderam imaginar, porque tudo evolui, tudo é dinâmico. Ele não está parado há 2000 anos esperando vocês progredir. Né? E uma coisa interessante que existe nos mundos divinos, nos mundos celestes, ou nos mundos, né, perfeitos, como vocês estão estudando no domingo, é uma coisa tão bonita, que se chama delegar funções, que vocês não sabem. Vocês não sabem delegar funções. Vocês não sabem trabalhar em coletividade. Vocês não sabem viver em grupo, né? Por causa de uma coisa muito simples que se chama egoísmo, né? Mas o Cristo, ele delega funções aos seus 72 Elohims, que são seus assessores superiores, né? Que estão espalhados aí, não estão só na Terra.
É uma arrogância do homem pensar que o comando da frota Tacharan, que estão todos ali. Todo mundo por conta do planeta Terra, tão importante que o planeta Terra é. O planeta Terra é importante, sim, mas não é, essa coisa da forma como o homem concebe. Por isso que nós estamos aqui, porque ele é importante. Né? Então, Yoshua não cria conflito com Moisés, não cria conflito com Abraão, não cria conflito com os profetas, ele não cria conflito nem com os romanos. A única casta que ele caçou briga foram os fariseus, que ele, né, peitou de frente. Por que ele peitou de frente? Porque ele precisava apresentar o verdadeiro Deus. Né? E o verdadeiro Deus não cobra dízimo para poder orar pelo doente na praça pública, com o nome costurado na barra do sacerdote. Né? O verdadeiro Deus, ele perdoa. O verdadeiro Deus, ele é o pai pródigo que espera o seu filho retornar, depois do seu filho ter se afastado. Então, ele veio mostrar isso, que o verdadeiro Deus era a mais pura expressão do amor. Era um Deus de misericórdia infinita, um Deus de perdão. Um Deus que, ao contrário daquele Deus que foi apresentado anteriormente por Moisés, era um Deus vingativo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Um Deus de guerra, um Deus guerreiro. Não, ele veio apresentar um Deus que salva. E através dele, que era o caminho, um Deus que cura, pela imposição das mãos. Às vezes, pelo olhar. Né? Quando ele é tocado na túnica pela mulher hemorrágica. Quando ele, diante da tumba do seu amigo Lázaro, sem sequer tocá-lo, mas pela força do fluido cósmico universal, manipulando os elementos do fluido cósmico universal. Vocês sabem o que é um ser capaz de manipular átomos, reconstituir átomos? Vocês têm noção do que seja isso? Reconstituir estrutura molecular? De um ser que já estava em estado de putrefação, né? Então, esse ser veio à Terra, né, para poder transmitir quem era o verdadeiro Deus. Mas ele, com toda a sua grandiosidade, ele foi confundido com Deus, porque, gente, ele tanto é que qual é a imagem mental? E agora ninguém vai mentir para mim. A imagem mental que vocês fazem de Deus sempre cai em quem? Nessas figuras que eu estou mostrando aqui. Eu estou certo ou estou errado? Sim. Se o Ribamar faz positivo ou negativo ou mais ou menos? Não é? Quando vocês estão lá orando muito a Deus, pensando em Deus, inconscientemente, a imagem que vem em vocês é de Jesus. Por quê? Ele é o espírito mais perfeito que vem na Terra. Então, você associa ele com a divindade. É natural. Isso é pecado? Não, não é pecado, gente. Aliás, nem existe pecado. Né? Então, ele é a segunda revelação. Né? Ele é a segunda revelação. E por que ele é a segunda revelação? Por 3 motivos principais. O primeiro, porque ele anuncia a vida futura, num tempo em que os judeus não acreditavam nisso, né? Com exceção de algumas pequenas seitas, né? A maioria não tinha essa crença da forma como Jesus veio trazer. Com provas, em verdade vos digo que para ver o reino de Deus, necessário é que nasça de novo, dando uma clara alusão à reencarnação, nascer da água e do espírito, né? O feto se desenvolve na água através do fiat lux,
que é a união do espírito à célula-ovo, né? Então, apesar dele usar metáforas, né? Usar de uma forma alegórica para falar da ressurreição, mas ele ressalta, né? Essa vida além do corpo, porque ele fala que na casa do Pai existem muitas moradas e que ele vai, na frente, preparar uma morada para a humanidade, e que quando essa morada estivesse pronta, ele viria aqui buscar. Ele fala que Elias esteve entre aqueles homens e que eles não reconheceram, e Elias já estava morto. Ele fala com o sacerdote, né, do templo que é preciso nascer de novo. Então, ele vem anunciar a vida futura. A segunda revelação que ele faz é instituir a fraternidade universal, uma coisa que naquela época não existia. A caridade não existia. Nós já estudamos isso aqui. A caridade não existia, né? Raras exceções para a caridade. O que se instituiu como caridade foi no século XX. As pessoas não tinham essa noção de praticar o amor universal. E aqui a gente sabe que também os judeus monopolizavam a divindade. O meu Deus é o meu Deus. É o Deus do povo de Israel, não é Deus de mais ninguém. Né? Então, os que não faziam parte da raça dos judeus, eles não tinham Deus. Eles tinham que se converter ao judaísmo para poderem ter o privilégio de ter Deus. Que Deus é esse? Que elege um povo e larga todos os outros de lado? Né? E aí Jesus vem falar da fraternidade universal, porque ele institui, né, que é a terceira revelação, um novo mandamento. Olha, ame a Deus sobre todas as coisas, mas não esquece de amar o próximo como a ti mesmo. Então, ele institui, né, essa fraternidade universal. E aí nós temos um Deus que é o Deus dos gentios, né? Tanto é que ele pede aos apóstolos no Pentecostes que ide curai, ide pregai, ide consolai, ide ensinai, mas a todos os povos. Ele fala a todos os povos, e não somente aos judeus. Então, ele quebra uma regra. Ele cria um tabu aí. Tanto é que o apóstolo Paulo, né, ele vai fazer exatamente esse trabalho. Né? Então, esse mandamento de amor incondicional, né, que é a terceira revelação de Jesus, né, enquanto os judeus cultuavam o separatismo de raça, será que isso não existe mais, gente? Será que acabou? Né? Julgando a sua superioridade em relação às demais raças, aos demais povos, né? Jesus consagrou esse mandamento crístico de igualdade entre todos, independente de raça, de gênero, de credo, de nação, de qualquer coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele pede até que a gente ame os adversários, aqueles que nos fizeram mal. Ele manda a gente oferecer a outra face. Né? Então, ele vem fazer a segunda revelação, que é um Deus de amor. Um Deus maravilhoso. Um Deus que é misericordioso. Um Deus que é paciente, que espera o filho retornar à sua casa. Ele espera. E ele festeja quando esse filho retorna. Os anjos festejam. O céu bate palmas quando esse filho retorna. Né? Porque é muito precioso para Deus que esse filho saia da simplicidade, da ignorância e venha para a luz da sabedoria. Então, a partir desse momento, nós vamos entender que é Deus. Que é Deus, né?
Então, para eu entender que é Deus, o que mais aproxima de onde nós queremos chegar é a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, não é? Eu tenho mais algum tempo, Euler? Então, o que acontece? A terceira revelação é o que vai me dar o respaldo para essa parte do nosso estudo, né? E eu já estou vendo que eu não vou conseguir encerrar esse assunto hoje, né? Mas tudo bem, a gente vai tentando. Então, o que veio fazer essa terceira revelação? Restaurar o verdadeiro significado dos ensinos de Jesus. Aqueles não são os ensinos de hoje, são os exemplos primitivos do cristianismo nascente. Primitivos que eu falo do início do cristianismo, né? Daquele cristianismo que estava surgindo, daqueles povos que se encontravam nas grutas, escondidos, para relembrar as palavras do Cristo, para relembrar os seus ensinamentos, que não tinham medo do martírio nos circos romanos. Tamanha era a sua fé. E o que nós vemos aqui? Medo da morte por um vírus, né? Então, eles demonstravam esses ensinos, né? Demonstrando novos conhecimentos, novas coisas, como, por exemplo, aquela vida espiritual que Jesus explicitou lá atrás de uma maneira pincelada, porque ele não podia nem mesmo por metáforas entrar muito naquele assunto. Ele já foi crucificado, além de crucificado, ele ia ser queimado, né? Então, o Espiritismo veio dar detalhes dessa vida espiritual. E veio fazer o que mais? Trazer consolo, esclarecimento, conforto espiritual, provas, né? Através dessas cartas, dessas missivas entre dois planos, né? Então, essa revelação espírita, ela cumpre os requisitos de consolador. Mas esse consolador aqui não é uma persona, diferente do que foi Abraão, Moisés ou Jesus. Esse consolador prometido, ele é o quê? Um conjunto de conhecimentos que forma o quê? Uma doutrina. E olha aí, a ufologia espiritual como mais um ramo dessa doutrina. E vai falar que ela não é uma realidade. Né? Vai falar que ela não é uma realidade. Então, ela não está personificada em ninguém, e é isso que eu gosto. Não tem papa, não tem cardeal, não tem bispo, não tem pastor, não tem padre, não tem missionário, não tem teólogo, não tem monge, não tem ninguém. Ela não está personificada em ninguém. Nem no Bezerra de Menezes, nem na Maria Modesto Cravo, nem no Hans, nem no Ascan, em ninguém. Nem do plano espiritual, muito menos do plano físico, da dimensão física. E é por isso que o irmão Chico ficava tão constrangido com os elogios, com aquela, né, idolatria toda, porque é o que ele dizia. Não era ele que se idolatrava, eram os outros, vinha de fora, do exterior, mas parava nele porque ele não se permitia. Então, os homens é que deram sequência a isso, né? Então, são vários, né, os espíritos comunicantes, são vários os médiuns utilizados, cada um num canto do planeta, lá nos Estados Unidos, na França, na Itália, era de todas as partes, o codificador enviando perguntas, enviando reflexões e recebendo as respostas de diferentes partes do mundo, né? Isso foi sendo organizado, você já conhece essa história, né? Foi sendo organizado, cadernos e mais cadernos, com aquelas respostas, até que um momento ele pegou tudo aquilo, foi fazendo um vade-mecum, separando por assunto e
surge o Livro dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857. Então, sem ser coincidência, nós estamos aqui prestando a nossa homenagem a esse valoroso espírito, né? A esse homem que, em detrimento de todo o seu conhecimento, de toda a sua sabedoria e de toda a sua luz, abre mão do conforto terreno, das facilidades que as academias lhe proporcionavam para poder fazer esse trabalho de codificação, né? E ele abre essa obra-prima, né, da humanidade com uma questão que é fundamental. Ele pergunta aos espíritos que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, que é Deus. E a resposta é simples, é básica. Todos já decoraram essa resposta, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, agora vamos entender que é Deus. Vamos despersonalizar, né, esse Criador, esse Supremo Criador. Porque ele foi personalizado até agora, na forma de Yahvé, na forma de tudo. Primeiro, ele é a origem de tudo, causa primária, origem de tudo. Ele é a inteligência suprema. E ele é o arquiteto universal. Nós chamamos sempre Yoshua de o grande arquiteto. Mas antes de Yoshua, houve um arquiteto que o construiu, que o criou. Então, ele é o arquiteto universal. Ele não é um ancião de cabelos brancos e longas barbas. Vamos despersonalizar isso aí. Por quê? E ele nem tem o rosto de Jesus. Por quê? Porque ele é incorpóreo. Ele não tem nenhuma forma física, nem de macaco, nem de vaca, como na Índia, nem de elefante, nem de velho de barba branca, nem de Oxua. Ele é incorpóreo. Ele não assume forma física, nem de fogo ou sarça ardente. Estamos explicados? Nem de fogo ou sarça ardente. Eu posso me manifestar em forma de uma sarça, porque eu sou energia. Eu posso me manifestar em forma de energia. Mas ele não assume forma física. Ele não tem forma, ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem credo, ele não tem nação, ele não tem povo, nada parecido com isso, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele não privilegiaria uma raça em detrimento das outras, que são todas suas criaturas. Por que eles são criaturas de Deus e não de Jesus? Não foi Jesus que criou todas essas raças e tudo isso? Mas Jesus não é o caminho? Então, nós dissemos que a gente sempre fala que o Supremo Criador é Deus, porque Jesus, apesar dele ter sido o arquiteto, ele foi o coordenador do DNA humano, ele foi o grande engenheiro do planeta Terra e tudo mais, mas tudo que Jesus fazia tinha o quê? Um aval anterior. Por isso que nós falamos sempre que o Supremo Criador é ele. Ele é anterior ao tempo. Eita, que aqui agora é um prato cheio para o João, hein? Ele é anterior ao tempo. E ele é além do conceito do tempo. Ele é eterno. Então, aqui eu já entendo uma coisa. E eu não posso até me delongar nessa explicação, porque vocês não têm condição de entender. O tempo é uma faixa. Uma faixa do universo. De uma determinada parte do universo. Ele é anterior a isso e ele é posterior a isso. Ao conceito de tempo, ele está além do conceito de tempo.
Porque ele é eterno, ele é infinito. Ele é o quê? Incriado. Ele é infinito além do conceito de espaço. Ele não nasce e ele não morre. E aí? Ele não nasce e ele não morre. Aí Cristo agora está bem mais evoluído, né? Cristo agora é interuniversal, porque ele está em múltiplos universos. Aí você fica imaginando o seguinte, aonde que Cristo vai chegar? O universo é infinito, é eterno, porque o universo, todos os universos, todos os multiversos estão numa bolha desse tamanhozinho aqui, no pensamento de Deus. Gente, como a gente é pequeno, né? Vocês já olharam para um formigueiro? Já viram as formiguinhas ali agitadas? Respeitem elas. Não destrói o formigueiro, não. Não vai lá e pisa, só para destruir a casinha das bichinhas. Vocês são um formigueiro. Já pensou se os grandes avatares pisassem em vocês, pelo bel prazer de destruir a casa de vocês? Né? Vamos respeitar os formigueiros. Então, o Criador, o Supremo Criador é isso, a causa primária, o princípio das coisas. E ele, esse Supremo Criador, ele é o criador de Yahvé, ele é o criador de Oxua, ele é o criador de todos os Cristos, de todos os arcanjos, de todos os anjos, de todos os serafins, de todos os querubins, de todos os Elohims e de tudo que possa ter mais. Ele é o Supremo Criador. Ai, olha Deus, que bonito. Né? Cabelos brancos, barbas longas, cercado de anjinhos angelicais, né? É ridículo, né? Mas é ridículo hoje. E tem quem cultiva isso aqui hoje. Mas lá naqueles tempos, gente, era o conhecimento materializado. Naquela cultura, naquele estágio do desenvolvimento espiritual deles, naquela forma de vida, naquela política. Era assim, gente, era necessário. Para eles não era ridículo, é ridículo para vocês hoje acreditar nisso aí. E tem quem acredita, e não é pouco, não. Não é pouco, não. Está esperando Jesus vir numa nuvem cercado por seus anjos, colocar à direita os justos, à esquerda os pecadores, arrebatar. Eu chamo arrebatamento de abdução. Né? Arrebatar. Não, isso aqui não existe. Não existe. Talvez assim, ó. O que é isso aqui? Cada pontinho desse de luz, imagine vocês, né, uma foto, o Hubble apontado para o universo escuro, que é o que vocês chamam, né? E aí ele faz uma foto dessa. Imagine vocês, olhem para essa foto. Imagina que cada pontinho desse é um universo. Não estou falando de galáxia, não, tá? Porque o Hubble fotografa galáxias, né? Mas imagine que cada pontinho desse é um universo. Né? E aí? Aonde que isso acaba? Né? Onde que isso termina? Então, eu optei por trabalhar com a opção espírita ou espiritualista de Deus, né? Porque a concepção bíblica ela é muito alegórica, muito fantasiosa, né? Apresenta um Deus muito mau,
foi muito chocante quando nós trouxemos aqui algumas citações bíblicas do Velho Testamento acerca das ordens divinas, que não eram ordens de Yahvé também. Tudo era alegado a Yahvé. Né? É muito fácil falar assim, não faz isso porque o Ascan falou que não é para fazer. Não é para fazer aquilo porque o Ascan... É muito fácil falar. Foi muito chocante, mas era para entender a diferença, a evolução desse conceito de Deus. Né? Então, a própria Bíblia, apesar dessa forma alegórica, apesar de todas essas entraves, né? Mas a própria Bíblia se proíbe que faça imagens de Deus. Por isso eu trouxe aquela fala, que não fareis, né, imagens de mim, não vai adorar a imagem. Por quê? Quando essa imagem quebra, supostamente a imagem que você tem de Deus quebra também. E aí justifica a evolução do conceito de Deus, de vocês terem não uma imagem de barro, mas uma imagem mental de Deus na forma de Oxua. Mas aí também tem um perigo, né? Se a gente quiser evitar a morte de Deus na consciência humana, além de evitar o literalismo bíblico e a idolatria, isso aqui é citado por José Herculano Pires, né? Tem que também evitar a idolatria mental, o que está na sua consciência. Porque Deus não é um ídolo. Ele não é um ídolo. Ele é uma realidade que está aqui, na sua cabeça. Como a marca de um artista está na sua obra, que é a sua assinatura. Aonde que está a assinatura de Deus na sua consciência? No seu DNA, na sua essência. Então, essa coisa de adorar a Deus, seja em imagem, seja em estátua, seja em figura, é um risco, porque quando isso cai em desuso ou é desmistificado, Deus morre junto com isso. Mas se você adorar a Deus em espírito, em tudo que é a sua criação, você olhar para o sol e agradecer a Deus pela beleza daquele pôr do sol, não é isso, Anderson? Por aquela beleza daquela imagem, e você ver Deus naquela imagem. Você olhar uma flor matinal, não é assim, Ribamar? E você ver Deus naquela cor, naquele perfume, naquela forma. Você fazer um carinho no seu animal, no seu pequeno animal, e receber esse carinho de volta, e você ver Deus ali naquele animal. Né? Você ver Deus em todas as obras. E aí você passa a respeitar a sua obra, a obra divina. Você passa a respeitar, porque quando você vai fazer um passeio no campo, na praia, num rio, você respeita aquilo ali, porque aquilo ali é Deus. Aquele rio é o corpo de Deus. O mar é a consciência daquele Deva que está ali, que é a rainha da água, que é aquele espírito que está... Você passa a respeitar, você não polui, você não agride, você não destrói. Olha aí, Neiri, a ética, a maneira de se manifestar o amor, a compaixão, a adoração, que o Euler já começou a estudar com vocês lá no domingo. Olha a forma de se adorar a Deus, sem você ter uma imagem mental. Você precisa do milagre de Deus, aquilo que vocês chamam de milagre. Você precisa de uma intervenção divina. Chega na janela do seu quarto, olha para o céu, vai no jardim da sua casa, olha para uma flor, olha para um pé de alface, olha nos olhos de um cão e conversa com Deus. Olha nos olhos de um cão e conversa com Deus. Porque Deus está presente em toda sua obra. E Ele vai te ouvir, porque Ele é onisciente. Né?
Onisciente diz que ele está em toda consciência. Ele não está em toda consciência. Toda consciência está nele, né? E aqui é a minha pretensão de concluir o estudo, né? Se Deus é dual, se ele tem duas polaridades, né? E aí, qual é a conclusão para a gente encerrar esse estudo e adiantar? Deus tem um opositor? O diabo é o opositor de Deus? Claro que não, né, gente? Claro que não. Depois nós vamos estudar o diabo em um outro determinado ponto, né? Vou dar um time para vocês refletirem tudo sobre Deus, para depois a gente estudar o diabo. Claro que não tem. Lúcifer é o opositor de Deus? Claro que não. Deus não tem polaridade. Deus não tem dualidade. Deus é a unicidade. Ele é um. Ele é a causa primária de todas as coisas. Sendo assim, ele não pode ter oposição, ele não pode ter um contraponto. Se Deus tivesse que lutar contra o diabo, o capeta, o Lúcifer, qualquer coisa assim, ele não seria Deus, gente. Porque ele sendo Deus, ele ia criar um ser que, sendo Deus, ele saberia que aquele ser ia se voltar contra ele, ia ser o seu opositor. Que graça tem nisso? E que poder é esse de Deus? Deus não tem opositor. O mal é criação humana. Quando eu estou falando que o mal é criação humana, eu não estou falando que é criação humana da Terra. Porque entre as entidades biológicas extrafísicas, tem muitas raças involuídas que ainda estagnam-se na zona, né, da escuridão. Né? Então, o mal não existe na dimensão divina. Ele existe na dimensão em que ele é praticado, né? Na realidade em que ele é idealizado. Você pensou mal contra o seu irmão, o mal se tornou uma realidade. Só de você ter pensado. Ele se tornou uma realidade. Mas ele não é páreo para Deus. Né? Então, Deus não tem um opositor. Ele não tem uma entidade que está o tempo todo em batalha transcendental contra ele e que vai chegar um tempo em que o bem vai vencer ou o mal vai vencer. Não existe isso. Não tem essa batalha. O que existe na Terra, por exemplo, que eu vejo muito vocês falarem de uma batalha do bem contra o mal, a luz venceu, a luz venceu, a luz venceu. O que existe aqui não é uma batalha do bem contra o mal. O que existe aqui é uma população de pessoas que se comprazem em criar essa realidade do mal muito maior que uma população de pessoas que criam a realidade da luz. Agora, a frequência da luz, ela é muito maior, muito mais forte que o mal. Então, é uma realidade que a luz vence sempre. Pela frequência. A frequência do amor é altíssima. Então, é uma realidade que a luz vence. Né? Mas se Deus tivesse um opositor, vocês podiam concluir que ele não é todo-poderoso. Né? Porque se ele tem um opositor no mesmo páreo que ele, então não é Deus, são deuses. Aí já quebra tudo de novo. Sendo onipotente, ele pode tudo. Onipotente. Unidade potente. Ele é a unidade. Ele é a causa primária. Logo, ele pode tudo. Ele não precisa lutar contra o mal. Ele não precisa lutar contra o mal e ele não luta. O que ele faz é te inspirar para o bem. Não existe luta contra o mal. Existe seres que vão vencendo essa predisposição inferior, que vai evoluindo. Olha vocês aqui nesse grupo.
uns mais, outros menos, mas todos com o desejo de se melhorar em alguma área de suas vidas, de se aprimorar em alguma área que deixa a desejar. Isso é uma vitória contra o diabo. Por quê? Esses seres extracorpóreos, que vocês chamam de obsessores, por exemplo, eles estão aí à sua volta, né? Numa dimensão que vocês não conseguem com os olhos físicos vislumbrar. Eles estão o tempo todo conversando com vocês. O tempo todo eles estão conversando com vocês. E pior, as suas próprias personalidades, que são os seus piores adversários, o tempo todo tentando ainda ser quem eles eram nessas vidas paralelas. Tentando ainda deixar sobrevir à tona aquela personalidade 1200. Né? Então, não existe essa luta. O Supremo Criador, ele não se presta a contendas nem disputas, até porque isso é uma coisa bem humana, não é uma coisa divina. Né? Então, veja bem, polaridades, forças diferentes ou opostas, mas elas não são adversárias ou inimigas. E aqui a gente vai entrar numa área em que eu vou explorar um pouco da cultura oriental. Então, não vou conseguir terminar hoje mesmo, porque deve ter aí mais umas 10 lâminas. Então, nós vamos deixar isso para outra oportunidade, porque eu quero explorar um pouco aqui. E nesse parágrafo em que o Eusébio traz essa alusão à dualidade, ele também fala de Krishna. E depois, se for interessante, eu quero falar um pouco também desse ser, desmistificar um pouco esse ser, né? As pessoas vão enchendo de camadas de cebola, né? É preciso limpar e deixar um pouco limpo. E eu acho que por aqui é o suficiente, né? Vocês querem fazer comentários audíveis em que eu possa ouvir? Podem fazer. Eu quero. E não é sobre o tempo. Pode falar, João. Por quê? Tipo, pra quê? Com que finalidade Deus cria tudo, o infinito, e ele é o infinito? Porque, tipo, de vez em quando isso me dá um sentido de, tipo, de não ter razão para eu estar aqui, de não ter finalidade, de não ter... pra que continuar querendo crescer? Pra que continuar querendo evoluir se a gente não Uai, conhece João, uma razão? você mesmo já está respondendo. Qual é o sentido da criação? É evoluir, João. Deus não criou o infinito. Deus é o infinito. Imagina, João, vou te dar um exemplo que você vai entender mais ou menos. Imagina o seguinte, vamos imaginar o seguinte. Deus é um oceano, tá certo? Ele é o grande oceano. Você conhece o mar? Sim. Deus é um oceano. Então, vamos imaginar tudo que tem dentro do oceano, né? As milhares de formas de vidas, porque tem formas de vida que vocês nem conhecem, como, por exemplo, hebes, que moram lá no fundo do oceano, né? Mas vamos imaginar as diferentes formas de vida. As baleias têm o mundo das baleias. Os golfinhos têm o mundo dos golfinhos. Os tubarões têm o mundo dos tubarões, né? E todo aquele universo, é um universo ali dentro, tá certo? Vocês estão dentro de quê? De Deus. Deus é o oceano, né? Um pequeno peixe, né? Uma sardinha que vive naqueles cardumes. Qual que é o universo da sardinha? É somente aquele cardume, não é? O oceano é vasto, o oceano é imenso. Você já pensou a sardinha conceber de sair daquele cardume
e atravessar o oceano para ir para o outro lado? Ela não concebe, ela nem imagina essa possibilidade. Porque ela olha em volta dela, ela vê aquele mundo de água que é o universo, ela fica louca, ela fala assim, eu não vou sair daqui do meu mundinho nunca. É o que ela consegue conceber. Mas ela vai reencarnando. Aí ela reencarna como um dourado, ela reencarna como um vermelho, ela reencarna como um delfim, ela reencarna como um golfinho, ela reencarna como um tubarão, ela reencarna como baleia, e cada vez que ela vai evoluindo, o universo dela vai se expandindo. Porque o universo da sardinha é desse tamanhozinho. Mas o universo da baleia é gigantesco. Tal é que ela sai lá do Ártico e ela vem para onde? Para as praias mornas, né, do seu país para poder procriar. Então, o oceano para ela é vasto, o universo dela é imenso. É imenso. Ela pega as correntes marinhas e vai. Você pode chamar as correntes marinhas de minhoca, buraco de minhoca. Tá certo? Então, o que acontece? O oceano, do ponto de vista da sardinha, é imenso. A sardinha não consegue enxergar o oceano. A baleia, que é o maior mamífero, né, que existe nesse planeta, ela já tem uma visão muito mais ampla, mas ela não tem uma visão também total desse oceano. Quem teria uma visão total desse oceano? Né? Quem estivesse acima, pudesse ver de cima. Acontece que tudo que existe, Pedro, tudo que existe. Eu não sei se vocês têm condição de assimilar isso. Tudo que existe é Deus. Então, vocês estão imersos dentro de um aquário, o aquário de Deus, um oceano, que se chama fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele é a manifestação do verbo. Quando o verbo se fez, veio o fluido. E é por isso que lá na Gênese, quando Deus criou a terra, criou isso, ele fala que Deus estava sobre as águas. Deus não, né? Os deuses, os Elohims, né? Estavam sobre as águas. Por quê? Eles estavam, né, envolvidos pelo fluido cósmico universal. Isso que vocês chamam de fluido cósmico universal. Né? Que aqui no planeta se manifesta em forma de água. Né? Então, isso é infinito. É infinito para nós. A concepção que eu tenho de universo, que é uma concepção muito maior que a sua, dada a nossa diferença de tempo, de criação, porque alguns estão na infância espiritual, outros estão na madureza espiritual, outros estão mais adiantados, né? Então, o conceito que eu tenho de universo é muito mais amplo do que o conceito que, porventura, você possa ter, Pedro. Mas existem seres que me antecedem, que têm uma visão. Eu sou um golfinho e tem as baleias. Mas, além das baleias, tem outros seres que eu também não consigo conceber. Entende? Então, a questão do infinito é essa. É infinito, não tem explicação. O que nós acabamos de falar de Deus? Ele não tem começo e ele não tem fim. Não sei se eu expliquei. Né? Por que ele criou todos os espíritos? Por que ele criou você?
Você é o amor de Deus, você é a manifestação do amor de Deus. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Né? Hitler é a manifestação do amor de Deus. E Hitler está condenado a penas eternas, eternamente ficar prisioneiro num determinado mundo? Não, porque ele é a expressão do amor de Deus. Ele é o filho que saiu de casa e que se afastou muito. Em algum momento do tempo, espaço, ele vai começar a fazer o caminho de volta. É o retorno do filho pródigo. E nesse dia, Deus vai fazer festa. Então, é assim. Pois não. Então, podemos dizer que nós todos estamos imersos em Deus, então. Tudo, os planetas, nós, né, as estrelas, os cometas, nós estamos imersos. Tudo. Nós estamos... A maneira que nós temos de dizer isso, Marco Antônio, é dizer que dentro de nós existe a essência divina. É a maneira que nós temos de entender isso. A consciência seria a essência divina. E é por isso... Marco, você quer conhecer o universo? Eu já falei isso para o Pedro, ele já esqueceu há muito tempo. Você quer saber como é o universo? Olhe para dentro de si. Você é um universo em miniatura. Pegue, Marco Antônio, uma única célula sua e estude. Uma única, e estude. Vamos dizer que uma única célula sua, Marco Antônio, uma única célula sua é esse universo em que vocês estão. Nebadon, como vocês chamam. Uma única célula é esse universo, com as não sei quantas galáxias, não sei quantos trilhões de galáxias, uma única célula. Pega uma célula sua. Então, você vai ver lá a mitocôndria, o citoplasma, as moléculas de ribonucleico, de DNA que estão dentro. Você vai pegar todos aqueles conjuntos ali que fazem parte da célula. O núcleo é o quê? É o sol central deste universo. O que é o sol central deste universo? É onde se concentram a sociedade crística que rege esse universo. Que seria, vamos dizer assim, o centro criador. O centro criador. De onde irradiam todas as energias. Essa energia que sai do Sol central, para chegar até você, Marco Antônio, ela faz uma viagem interceptada desse Sol central, deste universo, tá? Nós estamos falando de uma célula, nós estamos falando do seu núcleo. Então, para essa energia chegar até você, ele vai passar, né? Vai passar por Alcione, vai passar por Vega, vai passar por Sírius, até chegar no seu Sol, e do seu Sol chegar aqui a você. Em forma de radiação solar. Mas essa energia veio lá do Sol central, né? Não é assim que acontece com o seu universo físico? A energia que a célula produz, toda a energia que a célula produz, para chegar, né, até o seu cérebro, até o seu coração, até o seu fígado, ela não passa, ela não é interceptada por vários sistemas? Não é isso? É a mesma coisa. Então, todos, e por isso que eu dei a dica para vocês, não destruam o formigueiro. O formigueiro é um universo. Ele é um universo. Ele tem leis, ele tem regras, é uma sociedade ativa, né? Então, tudo na natureza,
tudo na natureza está imerso em Deus. Então, vocês vão chegar... Eu não condeno nada, eu não critico nada, cada um faz a sua história. Mas vocês vão chegar num momento da consciência de vocês que, quando vocês forem comer um pedaço de músculo de um irmão, você vai falar assim, eu sou canibal. Eu sou canibal. Eu estou comendo Deus manifestado nesse animal. Mas vocês estão longe disso. Pode continuar comendo carne de vocês, que vocês precisam. Finjam que não ouviram isso. Entendeu? Porque é assim que vocês vão chegar nesse momento de consciência. Vocês vão chegar. Não é ninguém impor, não é ninguém pedir, não é ninguém apontar. É a decisão de vocês. Naturalmente. Naturalmente. Né? Então, é muita coisa para a gente ir falando. Mas, João, não se preocupe em entender isso agora. Preocupe com a sua tese. Você tem que se focar na sua tese, porque senão você não vai ter as intuições que nós lhe prometemos, né? Os déjà vu. Porque virá em forma de déjà vu para você as respostas, as fórmulas e tudo mais. E não se preocupe com isso, não, porque na hora certa, tudo isso que nós estamos trazendo de revelação, para cada um vai ter um sentido. Para cada um vai cair de uma forma. Né? Vai chegar, tem um que vai entender mais próximo do que eu quis dizer, vai ter outro que não vai entender nada, vai ter outro que não vai concordar com nada, e isso faz parte. O que eu quero que vocês entendam é que Deus, ele não tem forma, ele é um Deus de amor, de misericórdia, ele é um Deus de compaixão, ele é um Deus de perdão, ele é um Deus de paciência, de tolerância, ele é um Deus de resignação. Tudo que é contrário a isso não é divino. Certo? Então, ele não está pregado numa cruz, ele não se manifesta como Jesus, ele não se manifesta como um velho de barbas e cabelos brancos, ele não se manifesta em forma nenhuma, porque ele é incriado. Ele não tem uma forma antropomórfica de nenhum Deus, de nada. E, no entanto, ele aceita ser adorado em qualquer forma. Por quê? É a condição, é a idade mental, é a idade espiritual de cada um. Ele aceita. Ele vai ser adorado na forma do chacal egípcio, na forma de Zeus, e ele aceita essa adoração, porque ele leva em conta a condição em que cada faixa humanitária está. Eu levo em conta que esse grupo está numa faixa de compreender que Deus é a causa primária de todas as coisas. Eu encerro aqui, eu deixo vocês com as reflexões de vocês,